O trabalho onde o Rogério exatamente. teve os melhores resultados e a maior longevidade foi comandando um grupo que não tinha grandes estrelas. Não era um grupo caro. Mas que tinha, atenção, hein? Mas que tinha restrições ao trabalho do Rogério. Tinha. É bom que a gente fale isso, porque assim, fica parecendo que a passagem do Rogério foi as mil maravilhas. Não foi. Tanto que quando ele sai da primeira vez, ele já estava num momento de desgaste, bem, sabe, jogadores falavam com a nossa equipe, nas suas fontes, sabe? Não era nada perto do que foi no Cruzeiro e do que eu imagino tenha sido no Flamengo. Mas tinha. O Rogério tem uma maneira de liderar, até pela pessoa que ele é, da maneira como ele é. Ele é um cara muito exigente, é um cara muito focado, muito disciplinado. Ele é um cara que ele respira isso. O Rogério, a sensação que eu tenho dele, já falei isso aqui várias vezes, ele não tem vida, cara. Ele me contou pessoalmente. Ele não consegue ir dormir antes das 7 da manhã. Ele passa ele passa a noite inteira vendo vídeo, revivendo. Eu contei pra vocês várias vezes, do dia que eu voltei, peguei o avião com ele, voltando do Ceará e Fortaleza, lá no Castelão do Brasileiro de 2019, ele sentou do meu lado, e aí, cara, voo da madrugada, tá? Voo que saiu de lá, o voo da derrota, o voo da humilhação. Sim. Sai de lá 2 da manhã, você chega moído, é duro. A famosa Bey Saturno? Mas foi por pedido nosso, no caso meu. Eu preferi sair, eu também. Já ir direto pro aeroporto. Também. Quando tem a madrugada, quando tem o voo da madrugada, eu prefiro. Você já capota no avião, já chega tudo torto, mas já chega em casa. E aí, ele falava assim, ele ficou comigo, a gente ficou conversando uns 40 minutos. Bom, vamos descansar, né? Vamos descansar. Aí ele, dali 5 minutos, mas e aquela bola, cara? Cara, ele não consegue dormir. Ele revivendo o jogo. Então, assim, ele é muito focado, muito determinado. Então, ele também é muito inteligente. Eu imagino que ele vai fazer uma avaliação e vai começar a ter uma certa malemolência. Mas tu não acha que isso é uma coisa que ele não consegue mudar, que é dele? Mas eu acho que o ser humano, eu tenho que acreditar que o ser humano possa mudar, possa evoluir. Não, beleza, acho que pode suavizar. Mas é uma coisa do DNA. Tipo assim, quando ele tem essa segunda chance no Flamengo, que é um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil. Mas aí é que eu acho que é o detalhe, certezas. Talvez ele não tenha interpretado isso, a passagem pelo Cruzeiro, como algo dele. Porque ali, ali ficou assim, eu cheguei num lugar que já tava, né? Quando ele sai, o bagulho começa a ruir. No Fortaleza, ele também não deve ter tido essa sensação, porque ele volta por cima, inclusive. Sim. Quando tá tendo, né, quando os primeiros problemas começam a acontecer, ele sai e volta por cima. E dá certo. O Zé Ricardo sai e parece que chegou, fecha no Porto. Exatamente. Então, assim, e os resultados também mascaram um pouquinho. Agora não. Agora, eu acho que o Rogério, ele deve estar parado, avaliando, pensando o seguinte, cara, olha que chance que eu tive nas minhas mãos, usufruí um pouco, porque eu acho que ele não foi fracasso no Flamengo. Campeão brasileiro, não tem jeito. Longe disso, mas por que não durou mais, por que não fui mais? Ele vai analisar a parte técnica, parte de desempenho, e vai analisar também estilo de liderança, eu não tenho dúvida disso, porque eu achei que ele fosse sair do Flamengo para ser técnico da seleção brasileira acabando a era Tite, honestamente. E acho que agora ele ficou bem mais distante disso acontecer. Eu acho que ele sai mais para baixo. Eu entendo a tua preocupação, porque, por exemplo, o Diniz sai do São Paulo, certezas, muito do desgaste da relação com o grupo, a discussão com o Tietê que vazou o áudio lá em Bragança. Cara, eu tenho a tese que o Diniz, se tivesse torcida, o Diniz não sairia do jeito que ele saiu do São Paulo. Que não vazasse aquilo ali, cara, papo reto, eu acho que tem uma proporção muito maior do que era pra... Mas enfim. Pode ser, mas aí o que acontece? Aí o Diniz sai do São Paulo, o time cai, perde o título brasileiro, sai da liderança, o Diniz sai do São Paulo,
tem a oportunidade agora de treinar o Santos e talvez muita gente naquele momento tenha imaginado o seguinte, pô, o Diniz vai dar uma segurada. O Diniz já deve ter entendido que um dos principais motivos da saída dele do São Paulo foi essa relação com o grupo, esse tom que ele adota nas conversas, nas cobranças em campo. Provavelmente ele vai chegar mais devagar. Mas é do cara, é do DNA. Eu tenho um amigo que foi treinado pelo Diniz, né? E assim, esse moleque me fala que ele esculacha os caras no treino, assim, você é um merda, no treino, só que todo mundo ama o cara, só que é uma relação muito ali, é um deslize passando do ponto que viram o que aconteceu com o Tietê. Mas, cara, o negócio do Rogério é porque é muito escancarado que nos dois clubes que tinha uma cacetada de jogador gigante, que se impõe, que tem muita influência ali dentro, e que ele não é disparado assim a maior estrela. Porque, assim, no Fortaleza, eu lembro das saídas que o Fortaleza, no ônibus, no meio da torcida, acho que foi sempre final de Copa do Nordeste, não lembro. Mas algumas vezes aconteceu isso, os jogadores passavam tranquilo, o Rogério Ceni parava, todo mundo queria, ele era o homem, ele era a estrela da parada. Então, assim, nos dois times que ele não era, assim, não era mesmo a estrela, não era perto, assim, de ser a estrela do negócio, não dá certo muito por causa que a gente desconfia que seja o ambiente, porque logo que o Renato chega, não dando tempo para ele mudar as táticas, botar a filosofia dele ali em jogo, o Renato consegue resultados e uma mudança de postura com 2 semanas de trabalho. E o que normalmente que a gente fala que não dá tempo do treinador implementar tudo ele que pensa. Então, assim, para mim fica muito claro que é um sinal ali do ambiente, do clima, do jeito, da relação do treinador com o elenco. Então, assim, eu tendo a achar que é um problema grave, assim, uma característica ruim do Rogério, quando você vai avaliar um técnico de forma geral. E eu não sei se dá pra mudar quando você vai avaliar um líder de forma geral, né? Exatamente. Você tem que entender. Agora, eu entendo a sua preocupação, desculpa, Jorge, mas só para falar aqui, eu contei outro dia aqui, foi legal porque tava o Ricardinho junto, e nós dois fizemos vários jogos como repórteres atrás do gol do Rogério Ceni. Uhum. E assim, o Rogério, ele sempre foi muito exigente, cara. E a disparidade de foco dele e de leitura do que está acontecendo no campeonato e nos outros jogos, e de artilharia, de pontuação de próximas rodadas, era completamente diferente do resto. Então, ele... O famoso tarado, aquele tarado. Exatamente, cara, ele passava o jogo conversando com a gente. Escuta, quanto tá o jogo lá no Mineirão? Pô, o próximo jogo do Cruzeiro é contra outro time lá, né? Caraca, quem que fez o gol? Pô, ele tem 13 gols. Era assim, cara, no meio do jogo. No meio do jogo. Eu acho isso fascinante, eu acho maneiro. Então, terminava o jogo, cara. Terminava o jogo, época que repórter de rádio ainda entrava no campo, ainda entrava no... a gente ia entrevistar o Rogério, ele falava, olha, com esse resultado lá do Vitória em Salvador, a gente vai pegar um time que vem de 2 derrotas seguidas na semana que vem. Era assim, cara. Era assim. E os outros caras, tem que ver contra quem né? Assim, cara. Então, assim, ele vive isso aqui de uma maneira que ele vai ter que entender que ele vai poder continuar vivendo dessa forma, mas talvez cobrando de outra, tendo outras formas de se cobrar. Ele vai ter que fazer esse exercício, velho. Doideira, cara. A verdade é que eu acho que eu sou mais feliz com o Rogério Ceni. Eu consigo relaxar tomando uma cerveja, o cara é um tarado, workaholic maluco. Ele falou pra mim, a única coisa que ele tava conseguindo fazer de levemente diferente era jogar tênis. Eu lembro que ele falou isso. E eu duvido que o parceiro dele, o adversário dele, achasse algo prazeroso. Porque ele deve, cara, fora! Essa bola foi fora! Vem ver a marca! Ele é muito competitivo. Dia seguinte ele chega lá, tu tá mal, hein? O seu backhand não tá bom, você tem que jogar assim certinho pra pegar qualquer... Pô, insuportável. É o chato que eu gosto, é o chato que quer ganhar. É um personagem fascinante, assim. Claro, é o chato... É o chato campeão, é o chato competitivo, é o chato que tá... Chato tudo bem, cara. Eu prefiro esse cara... do que o cara que tá desligado, que não sabe, como disse o André, qual vai ser o próximo jogo, que não entende a situação do campeonato, o que aquele jogo tá valendo. Eu prefiro muito mais um Rogério Ceni do que qualquer um outro aí, menos interessado.